eu, como estava a dizer-vos há pouco, comecei por agradecer quer à doutora Carlota, quer ao doutor José Luís Brandão, o convite para que me fizeram e o desafio que me colocaram para, no âmbito da cultura romana, falar-vos de um tema que dissesse respeito às questões da fundação de Roma, mas que não fosse de novo, enfim, para usar uma expressão popular, chover no molhado e voltar a falar da questão da fundação da cidade propriamente dita e mais especificamente do mito ou da lenda de Rómulo e Remo. Efetivamente eu aceitei bem satisfeito esse desafio, porque o tema de Rómulo e Remo é o mais bem conhecido de toda a gente. No entanto, convém salientar que não é o único. Longe disso, os romanos contavam mais lendas, contavam mais tradições, tinham mais narrativas sobre os seus tempos primordiais, sobre as suas origens, que não apenas este de Rómulo e Remo. No entanto, é evidente que isso não retira ao tema de Rómulo e Remo o facto de ser o mais célebre dos mitos fundacionais da história de Roma. Efetivamente é. O tema Roma, diríamos, é aquele que se evidencia ou que se salienta logo nesse contexto. Efetivamente, não é por acaso que a lenda de Rómulo e Remo é a mais célebre, porque Roma é o tema da lenda de Rómulo e Remo. E isto é muito romano. Eu começo por dizer precisamente transmitir esta ideia, porque me parece que ela sintetiza muito bem aquilo que para o pensamento dos romanos o que significam narrativas de origens, o que significam narrativas lendárias e tradicionais, qual é a função que essas narrativas têm no papel da história de Roma e da história da cultura, da história cultural dos romanos e da história das mentalidades dos romanos. Na verdade, no centro está Roma. Roma é o que mais interessa. Tudo praticamente para os romanos se esgota em Roma. E aqui, desde logo, eu faço uma ponte e estabeleço uma diferença, porque eu creio que este para mim é um método sempre proveitoso de estabelecer as comparações com o mundo grego, até porque nós no domínio da Antiguidade Clássica andamos sempre, enfim, de mãos dadas, Grécia e Roma, e às vezes com uma certa tentação para achar que é tudo a mesma coisa, que é tudo uma continuidade, uma coisa da outra. Longe disso, não é? Basta nós começamos a mergulhar um pouco nestas temáticas, começamos a perceber e a aprofundar os textos e a ler os autores, que se calhar é mais o que separa do que o que une gregos e romanos, apesar das afinidades, e no contexto daquilo que eu estava a dizer, eu diria que para os gregos nada se esgota em Atenas, não é? Atenas é apenas um dos casos para os gregos. Aliás, eu nas aulas de História Clássica e de História da Cultura Clássica, eu digo sempre isso aos meus estudantes, a Grécia é mais do que Atenas, ainda que muitas vezes nós tenhamos como paradigma o paradigma ateniense, mas isso tem que ver sobretudo com o facto de o maior número de fontes e a maior riqueza de informação de que dispomos dizer respeito a Atenas. Mas na verdade as coisas não se esgotam em Atenas, não é? Há mais vida além de Atenas. Já em Roma, eu diria que é possível, nós partimos do princípio que tudo se esgota em Roma, ainda que Roma tenha alcançado um império territorialmente e mesmo politicamente muito mais bem consolidado e mais eficaz do que aquele que nós conhecemos no mundo grego. Se é sequer que nós possamos falar de império para os gregos, não é? Que é outra coisa que eu acho discutível e que é eventualmente até abusiva usar como conceito e categoria histórica para o universo grego. No entanto, isto para vos dizer que Roma é o centro de tudo para os romanos e tudo diz respeito a Roma. E, portanto, a lenda da fundação de Roma e a lenda de Rómulo e Remo, tendo como horizonte a fundação de Roma, é aquela que, por legitimidade, se torna a que faz mais sentido, é aquela que tem mais importância para o imaginário, para o pensamento dos romanos. Ao ponto de, eu acabo de sair de uma aula de História Clássica e de uma outra de História da Cultura Clássica, e foquei já algumas destas questões. Uma delas era precisamente ao ponto de, em Roma, ou para os romanos, reparem, se nós olharmos bem, ou se pensarmos bem, refletirmos bem, não existir propriamente na literatura romana uma cosmogonia. Nós, no contexto dos romanos, as cosmogonias que nós encontramos na literatura romana são essencialmente versões latinas de cosmogonias gregas.
Por exemplo, quando o vídeo fala da criação do mundo nas metamorfoses, ele na verdade está a fazer uma interpretatio latina daquilo que as fontes gregas lhe dão. Para os gregos e para outras culturas antigas, até mais antigas do que os gregos e claro, naturalmente do que os romanos, nós encontramos uma literatura cosmogónica, isto é, uma literatura ou textos, normalmente são poemas, porque as primeiras formas literárias que nós conhecemos centram-se precisamente na poesia, e nesses textos, nessas outras culturas, nessas outras civilizações, nós encontramos textos de natureza especificamente cosmogónica. Sei lá, estou a falar, por exemplo, para os egípcios, a cosmogonia menfita, ou para a Babilónia, o Enuma Elis, não é? O grande texto da comemoração do Ano Novo e da celebração da Ordem do Mundo, ou o Enki, a Ordem do Mundo, por exemplo, no contexto mesopotâmico também. Na Grécia, a Teogonia de Hesíodo, naturalmente, já para não falarmos das cosmogonias órficas, entretanto desaparecidas e que só nos chegaram fragmentárias ou em vestígios ou em reminiscências noutros textos. Nós, para Roma, não encontramos este tipo de textos. O texto equivalente ao que tem essa função em contexto cultural romano, isto é, a grande cosmogonia romana, é a fundação de Roma, efetivamente. Fundar a cidade é ordenar o mundo. Fundar Roma é fundar o mundo, é fundar a ordem. E é essa precisamente a função que este mito e este texto têm, e que aparentemente nem no tempo de Augusto, quando Virgílio escreve a Eneida, necessariamente essa questão não saiu do horizonte da mentalidade dos romanos, do pensamento dos romanos. Tanto não saiu que quando Virgílio faz a transposição dos modelos gregos da poesia homérica, da poesia épica para a poesia latina na versão da Eneida, ele na verdade continua a encaixar no tema de Enéas o tema de Rómulo e Remo, ainda que isso tenha claramente uma função político-ideológica que se entende no contexto do século I da nossa era, mas que tem de ser necessariamente entendida também como uma fórmula que não desaparece nunca do horizonte dos romanos. Ora, isto significa então também que, ou equivale, ou podemos por outras palavras dizer, que para o pensamento e para a mentalidade romanos, na verdade, a mitologia romana, se é que podemos falar de mitologia romana, que essa é outra discussão, porque na verdade eu sou mais tentado a falar de contexto de lendas para o mundo romano, ainda que algumas dessas narrativas lendárias tenham formulação de natureza mitológica. É claro que eu aqui estou a remeter para a distinção, nem sempre fácil, aliás muito difícil de fazer, entre mito e lenda, mas de um modo geral, enfim, para que vocês sigam o meu discurso e o meu pensamento, eu estou a associar e a vincular lenda essencialmente àquela narrativa que por norma se vincula a um sítio específico, a um momento histórico específico, mas que é ampliada por via da mentalidade ou da cultura popular ou do imaginário popular, com elementos ficcionais, enquanto o mito, por norma, se remete para um discurso mais universal, mais abrangente, mais etiológico. A lenda também tem funções etiológicas, claro, mas o mito mais numa perspectiva cosmogónica e, portanto, mais globalizante, enfim, tirem o globalizante, mais abrangente, globalizante porque implica, enfim, uma ideia de espaço de globo que eu não queria agora aqui trazer para a discussão, mas o mito talvez mais abrangente, a lenda talvez mais específica. Portanto, enfim, a discussão é muito mais do que isso, evidentemente, não é fácil, e por isso eu é apenas para orientar aqui o meu discurso, mas eu diria que no âmbito do contexto romano, o discurso mítico-lendário, ou enfim, o discurso de natureza lendária, é essencialmente histórico, isto é necessariamente vinculado no tempo. E esta é outra questão que traduz, quanto a mim, de uma forma muito clara, a mentalidade dos romanos. E, mais uma vez, é a mentalidade política e pragmática dos romanos. Isto é, o que interessa no discurso do imaginário é aquilo que esse discurso traz para a nossa vivência. E para a nossa vivência é importante a nossa vinculação ao tempo e ao espaço. Isto é, a nossa vinculação histórica. Vocês reparem que para os gregos, nem sempre, ou se calhar até na esmagadora maioria dos casos, a questão cronológica, a questão histórica é subalternizada. Se eu perguntar quando foi a Guerra de Troia, ninguém me sabe dizer, nem mesmo o Schliemann, não é? Mesmo quando o Schliemann tenta atribuir cronologias à estratigrafia de Isarlik,
Ele está a pensar na perspectiva da cultura material. Agora, datar a Guerra de Troia enquanto acontecimento, como tal, é muito difícil, e os próprios gregos não o saberiam dizer. Quanto muito saberiam dizer que foi depois da geração tal, de Édipo, por exemplo, ou foi depois da geração de Jasão, mas in illo tempore, não é naquele tempo, mas dizer, efetivamente, num extrato de tempo cronológico específico, quando é que ela aconteceu, a partir dos textos gregos eu diria que é impossível fazê-lo. E, no entanto, para os romanos, por exemplo, o calendário romano rege-se a partir do momento da fundação, não é? O momento da fundação, portanto, o momento lendário da fundação é efetivamente um momento, por natureza, histórico. E este meu raciocínio é suportado por outra evidência das fontes, que é o facto de a informação de natureza mítico-lendária para os gregos provir de textos de vária natureza, predominando a poesia, seja ela a trágica, seja ela a lírica, seja ela, enfim, a poesia dramática em geral, vamos colocar a comédia no meio disso também, ainda que a comédia seja muito mais pobre em termos de informação desta natureza do que a tragédia, mas, enfim, seja a poesia lírica, a poesia trágica, a tragédia, portanto, são textos, são fontes essenciais para conhecermos o pensamento mítico lendário dos gregos, mas quando nós queremos fazer o processo semelhante com os romanos, os textos a que nos dirigimos são os historiográficos, são os historiadores latinos, nomeadamente Tito Livio, é uma das principais fontes que nós temos para o estudo destas questões, ou um historiador grego que vive em Roma, que escreve em grego, mas escreve para os romanos, e portanto eu vou colocá-lo aqui no grupo dos historiadores romanos, ainda que ele seja grego em toda a sua formação escrita, que é Dionísio de Halicarnasso, não é? Dionísio de Halicarnasso, que é um grego da Ásia Menor, que vive em Roma no tempo de Augusto e que escreve uma história de Roma por encomenda de Augusto em grego, no fundo, como eu dizia há pouco aos estudantes da sessão anterior, é uma espécie de, era a função que o inglês tem hoje nas nossas sociedades, tem aquela função de Dionísio de Halicarnasso a escrever a história de Roma em grego, é escrever a história de Roma para todos aqueles que não falam latim, mas falam a língua então universal, que é o grego, não é? E portanto a função é transmitir a ideia de Roma para os outros, e é nesses textos de Tito Livio e Dionísio de Halicarnasso, eu poderia ainda incluir neste clube restritíssimo a figura de Diodoro Sículo, que não é propriamente um historiador, mas também não é um geógrafo, não é um etnólogo, enfim, não é um antropólogo, é uma mistura de tudo isso, porque na obra aliás, é um enciclopedista, não é? A obra de Diodoro Sículo é quase uma enciclopédia, mas ela, escrita em grego, também tem informações para as questões das origens de Roma e das lendas fundacionais de Roma. Portanto, isto para vos dizer que no contexto romano, esta questão da vinculação ao tempo, esta questão da demarcação cronológica e a relação dessa cronologia com o ato de fundar a cidade e aquilo que essa informação representa para a fundação da cidade é, portanto, essencial. E apesar da celebridade da lenda barra mito, cá está, porque o mito, a lenda de Rómulo e Remo também tem muitos elementos de natureza mitológica, efetivamente, mas claramente são uma narrativa de estrutura lendária, e apesar da celebridade dessa narrativa, ela não era a única narrativa conhecida pelos romanos relativamente aos seus primórdios, às suas origens. Longe disso, apesar de ser a mais célebre e apesar de eventualmente muitos acharem que esse tipo de narrativas se esgota precisamente neste quadro ou neste contexto. Eu diria que das lendas dos Cícelos e dos aborígenes, que são os primeiros povos associados à Itália, aliás até este nome aborígene, se calhar popularmente muita gente quando ouve, hoje associam aos espaços australianos, não é? Aos universos da Austrália, já da época moderna e pós-moderna e contemporânea, mas o termo é latino, ab origines, portanto aqueles que têm que ver com a questão a partir da origem do começo, é um dos nomes dados pelos textos, pelas fontes aos povos primordiais da Itália, portanto, desde essas narrativas até à lenda de Lucrécia ou às lendas dos heróis da pátria romana. Meu filho, eu citei agora a lenda de Lucrécia, foi uma das lendas que esteve em cima da mesa na minha conversa com o Dr. José Luís Brandão para esta apresentação, e também cheguei à conclusão que ela não só é muito extensa, como se calhar é mais bem conhecida do que outras, pelas quais eu optei.
E, portanto, desde este universo de lendas, ou de narrativas de natureza lendária, elas são precisamente narrativas que preenchem esse imaginário romano no que às origens diz respeito. E eu vou destacar 3 casos, poderia ter destacado outros, eu vou destacar 3 que me parecem pertinentes pelas implicações que eles têm, em contextos vários, nomeadamente nas comparações com a Grécia, e também naquilo que eles representam para uma ideia de Roma. No fundo, na base de tudo isto é o que está aqui em causa, uma ideia de Roma, uma ideia de pátria romana, que é talvez um dos valores essenciais para o pensamento romano. E esses 3 casos que eu destaco são precisamente Hércules e a Itália, e eu aqui estou já assumidamente a usar a fórmula latina Hércules e não Heracles. O segundo é Tarpeia, que eu nominaria de traidora, porque é efetivamente a principal função que esta figura tem neste contexto, e um terceiro caso, constituído por 3 subcasos, que é o caso dos heróis pátrios, os chamados heróis pátrios, ou os heróis da República Romana, que são mais do que estes 3, aliás, se calhar estes nem são os mais significativos, mas têm estes 3 elementos que me parecem suficientemente significativos para os trazer aqui à discussão. Ora, relativamente ao primeiro, à figura de Hércules, tal como as fontes o relatam, Hércules é, no contexto romano, um equivalente do Héracles grego. Mas eu logo aqui quero introduzir um outro ponto de discussão, que eu faço também sempre com os meus alunos logo desde o primeiro ano e que me parece que é importante, que é evitarmos a tentação a tentação muito primária de dizer que o Hércules dos romanos é o Héracles dos gregos, ou o Júpiter dos romanos é o Zeus dos gregos, ou a Juno dos romanos é a Hera dos gregos, porque efetivamente essa é uma leitura rápida e, enfim, sem querer provocar a minha colega Carlota Urbano, uma coisa talvez muito renascentista, não é? De fazer aquela transposição dos poetas renascentistas, desatam a escrever seguindo os modelos muitas vezes gregos, mas nas suas versões latinas, não é? E, portanto, a adotar os nomes romanos. No entanto, em termos historiográficos, em termos de fenomenologia das religiões e da mitologia propriamente dita, nós hoje sabemos que essa relação não é assim tão simplista, não é assim tão fácil. Na verdade, existe uma identidade supra, ou melhor, existe uma realidade, uma estrutura supra a esta mera identificação simplista, que nos diz que nós estamos perante divindades específicas e próprias de determinadas comunidades, mas que têm parceiros equivalentes noutras comunidades que têm raízes e línguas semelhantes, ou raízes e línguas comuns, como são os chamados indo-europeus, digamos assim. As tais estruturas indo-europeias, é claro que eu aqui estou a vincular-me no estruturalismo e muito nas perspectivas do Diomesio, mas enfim, ele marcou definitivamente estas questões em meados do século passado, e portanto creio que não podemos fugir a elas, e isto tudo para vos dizer que quando nós dizemos Hércules em Roma, é muito simplista se nós dizermos que ele é apenas a leitura romana do Héracles dos gregos. Não é. Aliás, isso foi já demonstrado por vários autores, e uma dos elementos que permitem acentuar essa demonstração é a figura do Hercule ou do Hercle, que aparece em contexto itálico, nomeadamente em espaço etrusco, e logo a partir do momento em que nós introduzimos aqui a questão dos etruscos, já estamos a complexificar isto elevado à supina potência, não é? Em termos de origens culturais, civilizacionais, etc. E, portanto, basta perceber que nessa cultura existia uma figura com esta designação para percebermos que ele não é apenas uma mera importação direta de uma cultura para outra. Ele é claramente uma figura autónoma que acaba por se reconhecer por várias razões numa outra figura com um conteúdo mitológico muito mais recheado, que é o grego, sem dúvida alguma, e os romanos, como são muito desprovidos dessa narrativa mitológica,
a determinada altura, sobretudo a partir do processo de helenização de Roma, importaram, sobretudo através da poesia, muitos desses elementos do folclore, da mitologia, dos conteúdos que os gregos tinham, e preencheram muita da sua própria expressão cultural com esses conteúdos. Eu costumo dizer aos meus alunos, enquanto o Zeus dos gregos é um mulherengo com mais de 116 casas extraconjugais, o Júpiter dos romanos é o deus sereno e austero sentado no trono de Roma, digamos assim. Portanto, o Júpiter dos romanos só começa a ganhar casos quando um Plauto escreve o Anfitrião, por exemplo, digamos. Ele está a importar os tais modelos gregos e a buscar esses conteúdos gregos para o entretenimento de Roma e dos romanos. Mas, na sua origem, o Júpiter romano, ainda que tenha as mesmas funções dos Zeus gregos, não é tão recheado e tão rico em folclore e em mitologia como é a divindade correspondente entre os gregos. E, portanto, isto para vos dizer que o Hércules romano, na sua origem, deve ser também ele uma entidade, eventualmente até anicónica, sem sequer uma espécie de daimon, de um genius loci, de um gênio local, a julgar por aquilo que nós encontramos nas fontes etruscas, mas as fontes etruscas têm o problema de nós não as conseguirmos absorver, para já são muito poucas, são parcas, são mais iconográficas que textuais e muito pouco literárias, e portanto, e aquilo que em termos de texto e literatura nós conseguimos ler não tem a mesma plenitude como aquilo que nós conseguimos ler relativamente aos gregos e aos romanos, e portanto estamos muito limitados nessa avaliação, mas conseguimos perceber que aquela entidade Hércules itálica terá uma autonomia e teria uma personalidade própria que acabou por ser, ou próprias que acabaram por ser recheadas a determinada altura, quer pela eventual influência que os etruscos tiveram dos gregos e que se demonstra em toda a cultura material dos etruscos, quer pela colonização grega no sul da Itália, na chamada Magna Grécia, portanto, e que durou, enfim, até às Guerras Púnicas, até ao século III a.C., praticamente. Portanto, todo esse processo de aculturação terá enriquecido as figuras autónoma e originalmente itálicas. Entre elas, talvez, este Hércules, não é? E daí esta designação semelhante, mas não assumidamente igual entre Hércules e Héracles. Ainda assim, nas fontes que nós temos para estudar o Hércules romano, nós encontramos vários elementos coincidentes com o Héracles grego, mas isso em grande parte deve-se precisamente a este processo que eu acabei de enunciar e também ao facto de Dionísio de Halicarnasso, que é uma das fontes, ser um grego, ser culturalmente grego e, portanto, ter importado para espaço itálico muito dessa mundividência helénica e helenística. Por essa razão, o Hércules, de que Dionísio nos falam, continua a ser um filho de Alcmena e de Júpiter, neste caso, não é? Ou de Zeus, continua a reproduzir esse mito conhecido entre os gregos, continua a ter matado os próprios filhos, julgando que estava a matar os filhos do primo, ou enfim, ou o rebanho, consoante a versão que queiramos adotar, e continua a ser o herói que esteve incumbido por Euristeu, o primo, precisamente, e por ação de Hera / Juno nos bastidores, de concretizar os vários trabalhos, 12 trabalhos canónicos, mas a própria canonização dos trabalhos de Héracles é objeto de discussão e de problematização, que tem mais que ver com a forma do que propriamente com o conteúdo. Basta nós começarmos a contar os trabalhos em que Héracles esteve envolvido para percebermos rapidamente que eles são muito mais que 12, não é? A questão dos 12 também é outra questão dos cânones. Ora bem, para o contexto romano, que é o que nos traz aqui, o que nos interessa, o trabalho de Hércules mais importante é o dos chamados bois de Gérion. Os bois de Gérion, este Gérion é um gigante, é representado, mesmo esta definição do Gérion é muito helenística, é muito oriental, pouco romana, aliás eu diria que até mesmo mais próximo oriental do que grega,
porque é uma figura muito pouco antropomorfizada, ele é uma deformação de uma figura antropomorfizada, porque ele é uma figura que tem 3 cabeças, 3 troncos e 2 pernas. Portanto, digamos que no mínimo seria, enfim, uma vítima de Hiroshima, não é? Passo, enfim, a alusão histórica de pouco de mau gosto, enfim. Mas de qualquer modo, portanto, a figura do gigante com 3 cabeças ou 3 troncos é preenche um certo imaginário que tem que ver com as fronteiras, com os limites, com criaturas que vivem nas margens do mundo civilizado ou do mundo conhecido, se vocês quiserem. E Geryon, efetivamente, vive em Iritia, ou Iriteia, que é o território localizado no extremo ocidente do Mediterrâneo. Se preferirem, o território de Geryon é aqui, a nossa Península Ibérica, é a Hispânia. Ora, desde a antiguidade mais alta que o extremo ocidente era também associado ao mundo dos mortos, porque é o mundo do sol poente. O sítio onde o sol se põe é o sítio onde o sol morre, não é? Para nascer no dia seguinte. E, portanto, esse é o sítio dos mortos, é o país dos mortos. O que significa que nós vivemos no país dos mortos, não é? Para os antigos. E quando Hércules tem o desafio de, exatamente, a Finisterra, o fim da Terra, não é? Quando Hércules tem o desafio de vir buscar, roubar, reparem, aparentemente o que legitima a Hércules vir buscar o gado do outro é só o facto do outro ser monstruoso, o que me parece é de ser diferente, não é? O que me parece, desde logo, discutível em termos de legitimidade da ação ou do ato. Mas, enfim, o que o mito conta é que Hércules deve vir aqui ao extremo ocidente roubar a riqueza de Geryon, porque Geryon é um homem rico. Isto também nos diz outra coisa, quer para gregos, quer para romanos, que é a cosmovisão do extremo ocidental daqui do Mediterrâneo, portanto da Península Ibérica, como uma terra de riqueza, nomeadamente de gado, e se nós analisarmos este mito mais profundamente, vamos encontrar alusões à riqueza em metais, nomeadamente a prata. E, efetivamente, em termos arqueológicos, são 2 dos elementos que nós apontamos sempre como motivações para fenícios, gregos, romanos, e púnicos, terem vindo aqui ao nosso território, virem a este território, que também se tornou território deles, não é? E quando digo nosso, enfim, nosso atualmente, mas nós somos produto de tudo isso, não é? A evolução de todos esses movimentos e esses movimentos migratórios do Mediterrâneo durante os segundos e primeiro milénio antes de Cristo. Portanto, Geryon é um indivíduo rico, detentor de gado, e Hércules deve roubar o gado de Geryon e levá-lo a Euristeu. Diz o mito que ele vem pelo norte da África, ele atravessa o deserto da Líbia, diz o mito, Dionísio de Halicarnasso, a determinada altura diz que Hércules está tão furibundo com o sol, porque o sol é de tal maneira cruel para com ele quando vem a atravessar o deserto da Líbia. Líbia, para os antigos, creio que sabem, é a África, o norte da África, do modo geral, não é? É o nome que eles dão à África, do modo geral. Hércules está tão zangado com o sol que desatou a lançar flechas contra o sol. Ele combateu o próprio sol, não é? E depois atravessa o estreito de Gibraltar, virando um escudo ao contrário, entra dentro do escudo, funcionando o escudo como bote, e atravessa para a Península Ibérica. Diz também Dionísio de Halicarnasso que aí ele entrou em conflito com o oceano. Portanto, Hércules tem de enfrentar os próprios elementos da natureza, como o sol e o mar, para chegar à Península Ibérica. Aliás, só o facto da Península ser o país dos mortos só acentua o caráter de perigo que é fazer esta viagem. E Hércules chega aqui e, assim que entra no território, ele avista o gado de Geryon, fica maravilhado com o que vê, diz que primeiro mata o cão orto, e depois o pastor, Eurícion, e tenta apropriar-se do gado, e no momento em que o faz, Geryon aparece, percebe-se que está a ser roubado e enfrenta o seu ladrão, e, é claro, Hércules tem uma força descomunal, é superior em termos de força ao gigante, apesar de tudo, e neutraliza o gigante, ele mata o gigante. O que acontece é que, uma vez tendo-se apoderado do gado de Geryon,
Hércules dirige-se a Tartessos, esta é outra informação interessante e muito, suscita muita discussão, sobretudo entre os nossos colegas de arqueologia, por causa da questão do reino de Tartessos e onde era Tartessos e o que significava, ou sequer se existia Tartessos como estrutura civilizacional autónoma aqui na Península Ibérica. Enfim, é normalmente um sítio local, isto foi muito discutido sobretudo no período franquista em Espanha, não é? Por causa das questões do nacionalismo e da reivindicação de apropriação e inscrição de elementos históricos da antiguidade na história peninsular. Ele normalmente é localizado na região da Andaluzia, perto de Sevilha, e diz-se que Hércules vai até essa região e começa a fazer o caminho inverso para regressar à Grécia. Portanto, se ele veio para a península pelo norte de África, ele agora vai voltar pelas costas da Hispânia, deste Tartesso, depois sobe as costas da Hispânia, atravessa os Pirineus, atravessa ao sul da Gália e desce em direção à Itália. Curiosamente, ele parece fazer o mesmo caminho que Aníbal e os seus exércitos fazem na Segunda Guerra Púnica, não é? Nesta descrição que Hércules faz, ele parece seguir exatamente o mesmo trajeto. Mas, diz Dionísio de Halicarnasse, e Tito Livio também refere isso, que ele foi, ao longo do seu caminho, encontrando vários povos que ele considera selvagens porque ainda ofereciam sacrifícios humanos. E Hércules ensina-os a fazer sacrifícios que já não oferecem seres humanos, mas animais, em substituição dos seres humanos. O que traduz uma ideia de ele civiliza, digamos assim, ele transforma de selvagem em civilizado aqueles que ele vai encontrando pelo caminho. E é nesse momento que diz, enfim, eu agora passei um passo, passei por cima de um episódio que tem um interesse de curiosidade, mas não é particularmente relevante para o que eu queria demonstrar, que é o facto que ele, no sítio em que atravessa do norte da África, da Líbia, para a Eritreia, que é a Península Ibérica, ele ergue uma coluna de cada lado, são as chamadas colunas de Hércules, não é? O Estreito de Gibraltar, que funcionam como a entrada e a saída da bacia do Mediterrâneo, não é? E que nós identificamos com os rochedos de Gibraltar e de Ceuta, não é? Do norte da África. Ora bem, o processo de chegada ou de ida para a Itália, portanto, diz-se que a determinada altura ele ia conduzindo o gado consigo e a determinada altura há um vitelo que lhe foge. Uns textos dizem que ele já tinha passado para a Sicília para depois ir para a Grécia, outros dizem que era o inverso, ele estava a passar para a Itália e o vitelo fugiu de novo para a Península Itálica. E diz-se que Hércules, como não falava grego, como não falava latim, falava grego, como se naquela altura, naquele território se falasse latim, não é? Mas perguntava em grego às populações que não entendiam aquilo que ele perguntava, e o que ele perguntava era onde estava o vitelo, se alguém tinha visto o vitelo. E quando as populações locais perceberam pelo que é que ele estava a perguntar, lhe terão dito então, o Itelus! E este Itelus, e apontaram para o vitelo, mostrando onde ele estava, e ele descobriu onde estava o vitelo. Hércules é assim uma espécie quase de pastor, bom pastor, que vai em busca da ovelha tresmalhada, e na sequência deste Vitelus, Hércules teria chamado àquele território a Vitélia. E Vitélia é, no dizer de Dionísio de Halicarnasso, a raiz do nome Vitulus, ou Vitélia, é a raiz do nome Itália. E, portanto, é, na verdade, um mito etiológico para explicar como é que aquele território, porque é que aquele território se chama assim e qual é a relação deste território com Hércules e a relação da própria cidade de Roma com Hércules. Essa relação acentua-se quando se diz que a determinada altura Hércules chegou ao sítio onde viria mais tarde a ser a cidade de Roma, no Lácio, mais concretamente àquilo que viria a ser o chamado Forum Boarium, Foro dos Bois, que nós hoje sabemos ser um espaço que originalmente na cidade estava associado ao comércio, à transação económica de gado, mas que na construção narrativa da lenda de Hércules se diz que é o sítio onde Hércules para descansar e os bois para se alimentarem. E que nesse sítio vivia uma nova figura de aspecto pouco simpático, eventualmente até se lhe diz que vomitava fogo da boca, chamado Caco. Até o nome dele nos denuncia a sua origem, não é? Caco é claramente a palavra grega kakos, o adjetivo grego kakos, que significa mau, feio, enfim, cruel, qualquer coisa desse tipo. E este Caco
ao ver o gado de Hércules, que era o gado de Gérion, cobiçou o gado e teria roubado 4 bois e 4 vacas. E levou esses 4 bois e 4 vacas para a gruta onde vivia. Porque ele vive numa gruta, porque também ele é uma figura da esfera da não civilização, não é? Isto, enfim, para utilizar uma terminologia já oitocentista ou setecentista, porque era um termo que os antigos desconheceriam de certeza, esse civilizado. De qualquer modo... aqui, digamos, o mito repete-se, mas ao contrário. Agora não é Hércules que rouba, Hércules é o roubado. Mas o desenlace é igual, porque Hércules vai pedir contas ao ladrão, enfrenta Caco, luta com Caco e mata Caco. Algumas versões do texto introduzem uma irmã de Caco, originalmente chamada Caca, mas enfim, uma versão feminina do nome. De qualquer modo, o que nós temos aqui é a morte deste monstro, desta figura, enfim, horrenda, deste Caco, que é feita, essa morte é concretizada por Hércules. E diz o mito que a determinada altura os habitantes locais, de onde estava onde virá ficar o tal Foro dos Bois, entre eles o rei local, um tal Evandro, um homem piedoso e hospitaleiro que recebe Hércules na sua casa e que vocês vão depois, todos nós vamos reencontrar, claro, na Eneida, porque ele é introduzido como personagem na Eneida e que tem um nome grego, não é? O bom homem, é o que significa Evandro. Este Evandro fica de tal maneira agradecido a Hércules que institui em honra de Hércules um culto, sendo que doravante, naquele sítio, no Foro Boiarum, na Ara Máxima, anualmente se deveria sacrificar em honra de Hércules um boi. Antes, aparentemente, o que se sacrificava era também uma vida humana. E, portanto, também aqui se civiliza o povo da região do Lácio, é Hércules que o faz, e é Hércules que passa a ser divinizado e cultuado. E, portanto, esta narrativa e este mito é, na verdade, uma etiologia para o culto que se fazia continuamente neste território. Portanto, isto para vos dizer que, em síntese, relativamente, e vejo que o tempo voa e já passei mais de metade do tempo só com o Hércules, salvos sejamos, não é? Mas a narrativa tem vários elementos que me parecem da maior pertinência, desde logo esta questão etiológica, portanto, encontrar uma causa ou uma explicação para uma prática ritual que é frequente nós encontrarmos, quer nos mitos, quer nas lendas, sobretudo nos mitos. Os elementos itálicos, que são claramente o Foro Boiarum, portanto, o Foro dos Bois, o culto a Hércules na Itália, a importância de Hércules para a Itália e sobretudo para Roma, que está aqui explicado nesta construção, mas também atenção com narrativas helenísticas, desde logo o sofrimento do herói, a relação do herói com os elementos da natureza, portanto, todos estes aspectos que nós associamos à figura de Hércules no contexto das aventuras, eu diria que eles nos aparecem também aqui com uma pertinência muito significativa. Eu estou a partilhar a tela convosco para vos apresentar apenas alguma iconografia relacionada com este mito e esta narrativa. Desde logo, devo dizer-vos que isto também é sintomático, é quase um argumentum ex silentio, isto é, nós temos muito mais informação iconográfica para o mundo grego do que para o mundo romano, o que também traduz, o que quer dizer alguma coisa. As mais antigas representações que nós temos da figura de Gérion e do combate contra Gérion é exatamente em cerâmica grega, como o bordo deste cálice, em que nós vemos a figura de Hércules perfeitamente identificável, quer pela massa ou, enfim, pela moca que ele usa, quer pela cabeça do leão, o leão de Némia que ele matou, e desde então ele passa a usar a pele do leão como manto e como proteção da sua cabeça, o arco e as flechas, o cão Orto, já está aqui morto, com 2 cabeças, porque ele era de facto um cão também muito parecido com o cérebro do Hades. Aqui vocês atrás de Hércules têm a deusa Atena, ainda conseguem ver o escudo com a Gorgon, que é típico da representação de Atena e é a protetora de Hércules, e aqui o gigante Gérion, conseguem ver as pernas, 3 pernas, enfim, sobrepostas. Aliás, a questão da perspectiva é genial aqui nesta representação, e o momento em que Hércules desafia Gérion. Aqui tem exatamente o mesmo motivo mitológico, com Gérion enfrentar Hércules, e aqui Eurícion, o pastor,
que entretanto foi derrubado. Aqui é o bojo de uma pelice grega datada do século VI a.C. Romanas propriamente dita, nós temos poucas representações, mas uma dessas representações, curiosamente ou não, está no mosaico do norte da África, na Tunísia, no Museu do Bardo, um mosaico datado do século III a.C., em que se vê estes dois medalhões centrais com uma representação de Héracles de um lado, perfeitamente identificável, quer pela pele de leão, quer pela moca, e o Gérion com os 3 troncos e as 3 cabeças, aqui com as várias pernas, sendo que o texto romano já nos fala que ele teria apenas só 2 pernas. E um outro mosaico também do século III, é o chamado Mosaico dos 12 Trabalhos, que está no Museu Arqueológico de Madrid e provém de Líria, na zona de Valência, no Levante espanhol, aqui nos Nuestros Hermanos, e mostra os 12 trabalhos de Héracles. Conseguem ver, por exemplo, aqui a Hidra de Lerna, o Leão de Némia, o Touro de Creta, o Jardim das Hespérides, e cá está aqui o Héracles e o Gérion, com as 3 cabeças. Eu pus-lhe ali 12 trabalhos de Héracles mais um, porque o medalhão central é um outro trabalho que não está no cânon dos 12, mas que é uma das outras tarefas de que Héracles esteve encarregado, que foi servir a rainha Ónfal. A rainha Ónfal tinha um fetiche, gostava de travestismo. Ela gostava de se vestir de homem, vestia-se de Héracles, e gostava que Héracles se vestisse de mulher, vestisse dela, não é? Ela gostava de inverter os papéis. E é essa representação que nós temos neste mosaico datado do século III a.C. Depois o tema é muito mais tratado em épocas posteriores, por exemplo, esta gravura do século XVII, que está no Museu Britânico, mostra Hércules conduzindo os bois já para fora da Hespéria, portanto da Eriteia, do território ocidental. A Hespéria é, como evidentemente quem tem a mínima formação clássica ou de línguas clássicas percebe que vem do Héspera, não é? De Ocidente, de tarde, de poente, se quiserem, e estas são as Hespérides, as ninfas da tarde, as ninfas da Hespéria, que são também as guardiãs da tal macieira que dava maçãs de ouro e que ele também teve de enfrentar. Portanto, na verdade, nesta gravura, o autor fundiu 2 dos trabalhos de Hércules, que é o da maçã das Hespérides e o do gado de Gérion. E aqui o mapa que sugere o caminho que Hércules teria feito no regresso desde a Península Ibérica até à Grécia, passando pela Itália e pela Sicília. Quem conhece Florença recorda certamente a Piazza della Signoria, em frente ao Palazzo Vecchio, a estátua de Baccio Bandinelli junto ao David de Michelangelo, não é? Do outro lado está precisamente a representação de Hércules e Caco, o momento em que Hércules subjuga Caco, portanto a tal variante da figura de Gérion em contexto itálico. E aqui também um momento em que este Hércules já um bocadinho assim quase mais satírico, enfim, não sei se era essa a intenção, mas é essa a percepção que nos dá numa gravura de Jan Gozaert, o chamado Mabuse, pintor flamengo do século XVI, da nossa era, naturalmente. Ora bem, posto isto, dizer-vos ainda que entre os vários elementos, salientar a tal questão da humanização dos sacrifícios, enfim, substituindo as ofrendas humanas, as vítimas humanas por vítimas animais, ou efígies que representassem as vítimas humanas, porque efetivamente aquilo que nós temos nas narrativas é que a determinada altura os latinos começaram a lançar ao Tibre, na sequência desta passagem de Hércules pelo Lácio, então, começaram a lançar ao Tibre efígies feitas de junco, portanto esculturas feitas de junco, representando seres humanos que eram lançados ao Tibre na presença de vestais. E chamava-se a esta questão, a este ato, o lançamento dos Argei. E essa aparentemente era uma prática ritual que se continuou a fazer durante o período histórico. E, portanto, sugere-se uma vez mais aqui uma ligação de Hércules com esta prática. O tema de Hércules e a figura de Hércules era tão importante para os romanos que eles, quando faziam um juramento público, diziam Hércule, não é? Por Hércules, era a divindade que eles evocavam.
Ora, eu passo de imediato para o segundo caso, pelo jeito não consigo chegar ao terceiro, mas enfim, o segundo caso que eu selecionei é a figura de Tarpeia. Tarpeia é o nome que os romanos davam e dão a uma rocha na cidade de Roma, a rocha Tarpeia, que tinha uma função associada à punição, às penas de delitos, sobretudo de traição, sendo que os acusados e reconhecidamente culpados de traição eram lançados da rocha abaixo. Portanto, a execução dos traidores era feita dessa forma, da rocha Tarpeia. No entanto, o nome da rocha deriva de uma narrativa que nos é apresentada por Tito Livio, também é referida por Dionísio de Halicarnasso, uma vez mais são essas as duas fontes essenciais, e que é localizada no tempo entre o rapto das Sabinas e o consenso, o acordo, o tratado entre os sabinos e os romanos, depois do casamento de Rómulo com Ercília. Ou seja, mais uma vez, a lenda é localizada no tempo, de uma maneira específica. Portanto, mais uma vez, ao contrário daquilo que nós encontramos na maioria dos casos gregos, onde é tudo naquele tempo, no tempo que os animais falavam, enfim, tudo neste caso, a lenda é claramente localizada ali. E diz-se que depois de os romanos terem raptado, enfim, terem fundado a cidade de Roma e terem raptado as Sabinas, porque não havia lá mulheres, e essa é, com certeza, a narrativa, creio que o Dr. José Brandão já falou disso até, não é? Ou pelo menos quem está na cadeira de cultura romana. Nesse momento, os sabinos mantiveram, ainda durante algum tempo, a guerra com os romanos. E conta-se que nessa altura, quando Tito Tácio, que era então o rei dos sabinos, montou um cerco, andava em volta da cidadela de Roma, na tentativa de invadir a cidadela e derrotar os romanos, vingar-se quer do rapto, vingar-se do rapto e, enfim, eventualmente recuperar as mulheres raptadas. Aparentemente muitas das guerras na antiguidade têm sempre este objetivo, e buscar uma mulher raptada, enfim. Diz-se que Tito Tácio rondava a cidadela quando a filha do comandante da cidadela, uma tal Tarpeia, porque o comandante chamava-se Espúrio Tarpeio, acho que era o nome dele, Espúrio Tarpeio, a filha chamava-se Tarpeia, e que era vestal, portanto era sacerdotisa de Vesta, que é outro elemento curioso, que é desde a Raia Sílvia até a Tarpeia serem vestais avant la lettre, não é? Antes do culto de Vesta estar instituído. O que mostra claramente que o relator da narrativa não faz a distinção temporal nesse domínio, não é? Diz-se que essa Tarpeia, de duas uma, ter-se enamorado de Tito Tácio, do rei dos Sabinos, ou, se não foi dele que ela se enamorou, enamorou-se das joias, dos anéis que os sabinos traziam nas mãos, na mão esquerda, que era a mesma mão e o mesmo braço com que eles seguravam os escudos com que se defendiam em contexto de guerra. As fontes dão as duas variantes, não é? Para as razões da atração de Tarpeia por Tito Tácio. O que as fontes depois repetem em uníssono é que a jovem Tarpeia teria conseguido convencer uma serva sua sair da cidadela por uma entrada que era desconhecida de um modo geral, e a ir convencer Tito Tácio a encontrar-se com ela, não é? Portanto, para conversar com ela. E no contacto no seguimento desse contacto, na sequência desse contacto, a cobiça teria crescido dentro do coração de Tarpeia, a cobiça pelo ouro, enfim, ou a cobiça pelo rei, eventualmente uma delas. E o que sabemos é que Tarpeia teria feito um acordo com o rei inimigo, com o rei dos Sabinos, em troca de uma solução para entrar dentro da cidadela, em troca do segredo da forma de entrar dentro da cidadela, ela receberia, por parte dos Sabinos, aquilo que eles levavam na mão esquerda. Eventualmente ela pensava nos anéis, que era aquilo, as joias, o tal ouro que eles exibiam na mão esquerda, ou nos braceletes que eles exibiam no braço esquerdo. Aqui, neste momento, as narrativas também são divergentes, voltam a divergir. Para uns, Tarpeia era uma espécie de duplo agente. Ela, ao mesmo tempo que combinava isto com o rei dos Sabinos, ela enviava um mensageiro seu
ao rei dos romanos, aos romanos, enfim, aos generais romanos, avisando o que se estava a passar, e o objetivo seria fragilizar os soldados sabinos, que lhe deveriam entregar o que levavam no braço esquerdo, e que nesse caso seriam não os anéis e as pulseiras, mas os escudos. Portanto, eles deveriam entregar-lhe os escudos, ficavam fragilizados e por isso os romanos acabariam por derrotá-los. No entanto, segundo essa narrativa, o mensageiro também acabou por trair Tarpeia, e em vez de avisar os romanos, o mensageiro avisou foi o rei dos sabinos, que assim ficou inteirado do esquema que Tarpeia estaria a montar. Nesta versão, portanto, Tarpeia é uma heroína, é uma espécie quase de mártir para os romanos. Ela engendra um esquema para ajudar Roma a livrar-se de vez dos sabinos, mas é mal sucedida. Para outros autores antigos, a Tarpeia nunca teria tido a intenção de ajudar Roma, a sua intenção era apenas ela própria ganhar com toda a situação, ela ganhar o ouro dos sabinos, e portanto nesta tradição Tarpeia é essencialmente uma traidora e uma anti-heroína. Seja como for, o desenlace aconteceu. Tarpeia deu o segredo da entrada da cidadela aos sabinos, portanto ela cumpriu a sua palavra, e conta-se que nesse momento a jovem se dirigiu ao rei dos sabinos, a Tito Tácio, e exigiu-lhe o cumprimento da sua parte do acordo. Imediatamente o rei teria dito, sim senhor, é merecido cumprir com aquilo que nós acordámos, e ordenou aos seus soldados que lhe entregassem o que levavam no braço esquerdo. Diz então a narrativa que os soldados caíram em massa sobre ela com os escudos, esmagando-a debaixo dos escudos. E portanto o pagamento a Tarpeia, a cobiça e a ambição de Tarpeia teria sido muito mal, teria sido paga, no sentido que não é uma coisa boa para se ter, a ambição desmedida ou a cobiça pelo ouro, e portanto essa seria a razão da execução ou da morte de Tarpeia. Dionísio de Halicarnasso diz que os sabinos teriam feito isso não por não cumprir a sua palavra, mas porque teriam ficado indignados com a traição de Tarpeia, eles próprios, e por isso a mataram. Já Tito Livio dá a volta à questão e diz que a razão pela qual os sabinos o fizeram foi porque não queriam que se soubesse que a razão da vitória deles sobre a cidade de Roma tinha sido uma mulher e aquilo que uma mulher lhes tinha revelado, e não as suas capacidades militares por si mesmas. De qualquer modo, a moral da história será, sem dúvida, as traições não têm êxito e não devem ter êxito e devem pagar-se caro. Como eu vos disse, esta versão, ou a versão que faz de Tarpeia uma heroína, era aquela que acabaria por justificar a designação da rocha, o nome de tal rocha, a Rocha Tarpeia, o espaço de onde eram lançados os condenados à morte. Os historiadores hoje, os filólogos, pensam que, na verdade, esta Tarpeia deve corresponder a uma espécie de gênio do lugar. O Gilvio, um dos principais comentadores da obra de Tito Livio, defende essa ideia com pertinência. Provavelmente é um daimon, um espírito do lugar que estava associado àquele sítio, àquele espaço, e para o qual se terá construído a narrativa a posteriori, fazendo de Tarpeia a figura central. De qualquer modo, ela é o paradigma da mulher traidora, e interessava-me também aqui estabelecer uma comparação com outras narrativas, mostrando que ela não é uma narrativa originalmente romana, antes pelo contrário, e que ela se insere em contextos mais alargados de narrativas mediterrâneas. Desde logo a história da mulher traidora nós encontramos-la até na mitologia grega, nomeadamente nos mitos de Cometo e Sila, que são mulheres que traem os homens que por elas se apaixonam, cortando-lhes o cabelo, imaginem, conhecem essa história de outros contextos. Aliás, é claro, a narrativa de Sansão e Dalila na Bíblia, no livro dos Juízes, também entra nesta questão da mulher traidora, mas eu creio que há duas outras estruturas narrativas que me parecem mais pertinentes a relacionar com a narrativa de Tarpeia, que são claramente de teor helenístico e orientalizante. Uma delas é o cavalo de Troia. O tema do cavalo de Troia é dar entrada na cidadela por parte de quem está dentro dela, não é? Tarpeia tem exatamente a mesma função, ainda que a estrutura não se conte na mesma sequência narrativa, mas vai dar ao mesmo, é a conquista da cidade inimiga, abrindo as portas por dentro, ou dando entrada
por dentro da cidade, e outro é uma narrativa que nós encontramos no livro dos Juízes, no livro de Josué, na Bíblia, que é a história de Jericó, quando Josué, à volta da cidade, derruba as muralhas de Jericó. Os hebreus têm a ajuda de uma mulher de dentro da cidade chamada Raabe. Há também a história de Acã nesse episódio, que também entronca com elementos comuns com a história da Terpeia. A Raabe é uma figura positiva no contexto do imaginário hebraico. Aliás, Raabe é colocada entre os antepassados de Jesus Cristo, apesar de ser assumidamente uma prostituta no livro de Josué, mas a Raabe é a mulher que ajuda os espiões de Josué quando entram na cidade de Jericó para tomar a cidade e para reconhecer as fragilidades da cidade e tomar conta da cidade. Apenas para vos dar alguma visualização da figura de Tarpeia, queria mostrar-vos aqui moedas do período republicano em que se representam precisamente os soldados com os escudos e a mulher ajoelhada entre eles, prestes a ser esmagada, e aqui a figura de Tarpeia entre os escudos. Portanto, são representações em efígies monetárias do tema de Tarpeia. Também há muito poucas representações antigas do tema. Aqui esta pertence a um sarcófago de mármore, em mármore pentélico, até mármore grego, datado do século I a.C., e que representa o castigo de Tarpeia, precisamente também, com Tito Tácio a assistir ao momento em que os soldados caem sobre ela, e depois já só temos representações posteriores, no caso da emblemática, por exemplo, que são os tais aqueles emblemas do período renascentista, séculos XVI e XVII, com lemas e frases retiradas de textos da Antiguidade Clássica ou alusões à Antiguidade Clássica, neste caso representando Tarpeia a ser esmagada pelos escudos, com a designação, o maior exemplo da avarícia criminosa é precisamente o caso de Tarpeia, ou neste desenho do século XIX, em que o tema é aqui recuperado, enfim, de uma forma já muito próxima àquela que nós conhecemos posteriormente. Eu vou acelerar para terminar, não vos matar de tédio e não transgredir o tempo que me foi atribuído, e referir-me ao terceiro caso, que é o caso dos heróis pátrios. Os heróis pátrios é um conjunto, é uma galeria de personagens, estes que eu vou referir são três também, mas não são os únicos, mas estes são aqueles que funcionam de facto como paradigma dos heróis pátrios, e são aqueles que depois da expulsão dos Tarquínios, da dinastia Tarquínia, que era uma dinastia de origem etrusca, da cidade de Roma, representam os momentos de resistência à continuidade de uma Roma dominada por uma dinastia estrangeira. Estes heróis, que são Horácio Cocles, Múcio Cévola e Clélia, representam precisamente os romanos comuns, no fundo são os cidadãos comuns que agem em prol da sua pátria e dos seus compatriotas, em defesa da sua pátria. As fontes que nos dão informação sobre eles são essencialmente Tito Livio, é a principal fonte, ainda que eles venham também referidos noutros textos, nomeadamente em Plutarco, por exemplo, na Coragem das Mulheres, que se refere a Clélia, mas aqui é Tito Livio, sem dúvida, assumidamente romano patriota, a desenvolver o tema, e as três histórias são contextualizadas tendo como figura inimiga um rei ao serviço da dinastia etrusca, provavelmente é um rei etrusco chamado Porcena, que é designado pelo termo Lars, que é uma palavra de origem etrusca que significa comandante, chefe militar e eventualmente rei, o Lars Porcena, e este Porcena funciona como o inimigo, o adversário, não é? E é perante este Porcena que os heróis pátrios desfilam. O primeiro é Horácio Cocles. Horácio Cocles é assim chamado porque aparentemente ele teria perdido um olho num combate anterior e portanto era cognominado, alcunhado de o Zarolho, é o que significa o Cocles, portanto é Horácio Zarolho, é o que significa literalmente o termo. E o que se conta a propósito deste Horácio Cocles é que quando a cidade de Roma foi sitiada pelos exércitos etruscos que estavam a defender os interesses da dinastia dos Tarquínios na cidade de Roma, Roma estava bem amuralhada e de um dos lados Roma não tinha muralha porque o Tibre funcionava como muralha. Acontece que havia uma ponte, a ponte Sublício, ou a ponte Sublícia, em latim é que é o ponte Sublicium, Sublicius porque é um masculino, que funcionava
representava como a entrada na cidade, e assim como era a saída da cidade e a entrada para abastecimento, Porcena viu também aquela ponte como uma possibilidade de entrada na cidade de Roma para derrotar a cidade. Reparem também como os temas de Roma cercada, portanto Roma resistente aos seus inimigos, são recorrentes nestas narrativas. Porque são os momentos de excelência para afirmar o heroísmo, não é? Não é quando somos os atacantes que somos heróis quando somos os defensores. Exatamente é nesse contexto que estas narrativas aparecem. E diz-se que este Horácio Cocles, ao perceber que a ponte era um sítio frágil para Roma se perder, colocou-se sobre a ponte juntamente com alguns romanos para a defender. Acontece que a maioria dos seus companheiros percebeu que aquilo estava perdido e abandonou Cocles. Ele teria ainda conseguido convencer outros a ficarem com ele, e o que diz a narrativa de Tito Livio é que enquanto ele ficou sozinho sobre a ponte a defender a ponte dos inimigos, que desataram a lançar flechas e a avançar contra ele, os outros romanos que ficaram com ele puseram-se a destruir a ponte, que era feita de madeira, de modo a evitar o acesso à ponte. Ora, a história conta, a narrativa reza que Horácio Cocles foi bem sucedido até ao momento em que a ponte ficou já sobre um pilar, e quando ele viu que já não tinha saída, dedicou-se ao Tibre, ao deus do rio, e lançou-se ao rio, sacrificando-se. Políbio diz-se que Horácio Cocles morreu afogado nesse contexto, ou trespassado pelas flechas dos etruscos, mas Tito Livio diz que não, dá-lhe um final feliz, não é? Um final animador. Diz que ele sobreviveu, e não só sobreviveu, como ainda foi reconhecido pelos romanos e recebeu propriedades para cultivar ele próprio, não é? Porque o bom romano é o bom agricultor, e portanto para ele próprio cultivar essas propriedades e se tornar um cidadão de mérito. Seja como for, este tema de Horácio Cocles é claramente um dos temas de heroísmo pátrio, e eu quero relacioná-lo com aquela questão que falei há pouco de lançar as efígies ao rio, os tais argei, que me parece que estão aqui também presentes, parece-me no seguimento daquilo que li de outros autores já mais antigos, e que me parece que têm razão. Portanto, essa questão parece estar presente, mas também parece que existem aqui narrativas estruturais mais abrangentes nas quais esta pode ser integrada, designadamente o tema de David e Golias, não é? O tema do contra o gigante, ou do contra os muitos, se vocês quiserem. Horácio Cocles é claramente um deles, e até um tema que nós reconhecemos na nossa própria cultura, ou na cultura portuguesa, o tema de Martim Muniz, não é? Na conquista de Lisboa, que sozinho se coloca na porta da entrada do Castelo de São Jorge para conseguir garantir uma entrada, neste caso é para entrar, é o atacante, não é? Aqui o herói é o atacante, porque quem conta a história é do lado dos cristãos e não dos mouros, e portanto era o tema do Martim Muniz, que creio que de alguma forma bebe muito nesta questão do Horácio Cocles. O Múcio Cévola é o outro herói deste ciclo de narrativas. O contexto é o mesmo, precisamente. Aqui conta-se que Porcena está no seu acampamento do outro lado do Tibre, e que Cévola, este tal Múcio Gordo, ele chamava-se na verdade Múcio Cordo ou Gordo, vendo que tinha que fazer alguma coisa para evitar o ataque a Roma por parte de Porcena e dos etruscos, decidiu atravessar o rio. Enfim, ele no dizer Tito Livio hesita se há ou não há de contar quais são os seus planos, ele acaba por contar aos pátres quais são os seus planos, ele atravessa o rio, introduz-se no acampamento de Porcena e chega ao acampamento no momento em que os soldados estão alinhados para receber o soldo, e está Porcena juntamente com o secretário a entregar o soldo aos seus soldados, e Múcio leva consigo um punhal, e o objetivo é assassinar Porcena, matar Porcena. Na verdade, ele, quando olha para Porcena e o seu secretário, aparentemente ele confunde e pensa que o secretário é o rei e o rei é o secretário, e aquele que ele mata é o errado, é o secretário. Desde logo aqui até temos uma narrativa de teor helenístico, não é? De teor romanesco. Quando isto acontece, ele percebe que matou o homem errado, tenta fugir, mas é imediatamente preso pelos inimigos, e Porcena interroga-o, tenta saber quem é ele, porque é que ele fez aquilo, e para o obrigar a confessar quem é, manda atear fogo à volta dele. E diz o texto de Tito Livio que nesse momento Múcio Gordo terá afirmado, ou terá destemidamente, dizendo que não tinha medo, mais forte do que tudo e do que ele era a pátria pela qual ele lutava, e portanto não hesitava sequer, e para ele mostrar que a sua força e a sua temeridade não tinham limites, coloca
o braço direito sobre o fogo, mostrando que era, enfim, incapaz de suportar tudo por Roma. E diz Tito Livio, atribui estas palavras a Múcio Gordo: concretizar e protagonizar grandes feitos é uma virtude própria dos romanos. Vê como desprezam o corpo aqueles que aspiram à glória. E teria colocado o braço sem qualquer emoção ou reação à dor sobre as brasas ou sobre as chamas. Perante isto, Porcena ficou de tal forma, enfim, impressionado, que funciona como agente de louvor do herói romano. O próprio inimigo louva os romanos e, por esta razão, ele perdoa Múcio Gordo, que doravante passou a chamar-se Mucius Scaevola, isto é, Múcio Scaevola, uma vez que em latim Scaevus significa esquerdo e ele, perdendo o braço direito, ficou canhoto. Não? Portanto, como significa esquerdo, também significa canhoto e, portanto, ele ficou conhecido como o Múcio Canhoto. O Múcio Scaevola, eu no fim mostro-vos a imagem, quero antes disso falar-vos da Clélia. A Clélia é exatamente no mesmo contexto, quando Porcena, eu vou encurtar muito, quando Porcena percebe que não consegue conquistar Roma de outra maneira, tenta estabelecer tréguas com Roma. Na verdade, segundo Tito Livio, a primeira intenção ainda é voltar a reinstalar a dinastia Tarquínia no poder, quando percebe que não consegue, tenta tréguas, mas para isso ele faz uma negociação com os romanos e pede 10 reféns, como 10 rapazes e 10 raparigas, 20 reféns, como penhor da garantia dessas tréguas. Entre esses reféns vai uma jovem romana chamada Clélia, que é levada para o acampamento dos etruscos, para o acampamento de Porcena, mas Clélia não se resigna a ser prisioneira dos etruscos, dizendo que entre os romanos, tal como aliás já Múcio Scaevola tinha dito, haverá sempre quem seja capaz de lutar contra a tirania. Esta também é uma das frases que Tito Livio usa, não é? Que tem claramente um sentido ideológico e propagandístico no texto de Tito Livio, e Clélia não se resigna a ser refém, decide chefiar as outras raparigas todas e engendrar um esquema para fugirem do acampamento. Elas fingem que vão tomar banho, mas na verdade elas atravessam o rio a nado e conseguem chegar a Roma. Devo dizer-vos, curiosamente, dizem algumas fontes, os romanos não acharam piada nenhuma quando as viram, porque na verdade eles consideraram que aquilo era a quebra à palavra que tinha sido dada. E portanto, quando Porcena lhes diz que só mantém a trégua se os reféns lhe forem devolvidos, ela deve ser entregue, portanto, os romanos entregam-na, devolvem-na aos etruscos. Isto também mostra a integridade romana, não é? E a fides à palavra, a fidelidade à palavra dada. É isso que eles fazem, eles entregam Clélia e, uma vez nas mãos de novo de Porcena, mais uma vez o rei inimigo é usado para louvar a coragem dos romanos, agora no feminino. Na verdade, Clélia é exatamente a mesma história, mas dizendo isto também se aplica às mulheres. As mulheres têm exatamente a mesma capacidade e a mesma função, se isso for necessário, que os homens. E Clélia representa isso. E diz que Porcena não só libertou Clélia e os outros reféns, como ainda lhe deu presentes, entre eles um cavalo que ela teria montado. Segundo algumas versões ela já teria usado o cavalo na primeira fuga, ou na fuga, seguindo a cavalo pelo Tibre e levando as outras todas atrás dela nessa fuga. É claro que esta narrativa também tem muitos elementos de teoria helenística, eu vou destacar apenas um, que é o facto de nós encontrarmos um tema comum com o mito de Teseu e Minotauro, que é o mito dos reféns que são entregues a Knossos, não é? E que tinham que ser entregues ao Minotauro como alimento. É claro que esta Clélia, apesar de tudo, ela é uma mulher corajosa, mas ela não deixa de ser uma mulher corajosa com capacidades viris, não é? São as qualidades viris que fazem dela uma mulher romana digna desse nome. Apenas algumas representações destes três temas. É uma pintura aqui do século XIV, que eu acho genial, daquelas típicas do século XIV, com o Horácio Cócles sobre a ponte e os outros romanos, os outros soldados a destruírem a ponte. Esta não me parece que seja de madeira, parece mais de pedra, mas tudo encenado e representado, enfim, à boa maneira medieval, com os trajes medievais. Aqui é uma pintura de um teto do Palazzo Braschi, em Roma, representa precisamente Horácio Cócles sobre a Ponte Sublício, ou a Ponte Sublícia,
enfim, a ponte é feminina em português, portanto mais correto será a ponte sublícia, com também eles aqui, claro, trajados à maneira do século XVII, como é típico nestes contextos. Aqui já é um desenho também do século XVII, com exatamente o mesmo tema, figura de Horácio Cocles, e aqui no século XIX, portanto já mais próximos dos imaginários que nós conhecemos na época contemporânea. Este é o único caso que nós conhecemos de uma representação de Múcio Scaevola da Antiguidade. Trata-se de um baixo-relevo, datado do século II da nossa era, proveniente da Panónia, Europa Central, e representa de facto um homem com a mão sobre o braseiro, portanto sugere tratar-se da figura de Múcio Scaevola, aqui já numa pintura de um Flamengo do século XVII, Matias Stomer, aquelas pinturas geniais em que eles aparecem trajados à maneira otomana, não é? O inimigo sempre representado à maneira do turco otomano, que é muito típico desta época, enquanto o Scaevola com a mão, o braço sobre o braseiro, trajado à maneira romana, como convém nestes contextos. Aqui esta já do século XIX, claramente pintura de natureza histórica, de tipo histórico. Nós temos coisas muito parecidas em Portugal, do Roccameiro, já no século XX, as aguarelas de Roccameiro, que lembram muito este estilo que aqui temos representado. E aqui a escultura de Louis-Pierre Desaines, que está no Museu do Louvre, e que é uma escultura já oitocentista e que representa a figura de Scaevola com a mão sobre o braseiro. Já agora também no cinema o tema foi tratado no filme Il Colosso di Roma, que é um peplum de 1964, realizado por Giorgio Ferroni, onde os heróis pátrios são apresentados. Esta é a sequência de Múcio Scaevola, e depois há uma outra de Clélia que já vos mostro. Antes disso mostro-vos esta estátua grega, talvez representando Clélia, porque é uma estátua equestre feminina, e é uma coisa curiosa, estas três narrativas que eu vos contei, vários autores, entre eles a própria doutora Rocha Pereira, aceita essa ideia de a possibilidade destas estátuas pré-existirem às narrativas e as próprias estátuas terem motivado as narrativas posteriormente, para lhes darem sentido. Esta é desse tipo de estátua, eu devo dizer, é uma estátua claramente neoática, grega, do século I, mas é de inspiração helénica. Não sei se há legitimidade para considerar Clélia, mas enfim, é por ser uma estátua de uma figura feminina equestre que essa relação é feita. Aqui, claro, já numa miniatura medieval do século XIV, lá está a Clélia e as amigas a fugirem, atravessando o Tibre, aqui montadas sobre o cavalo, e aqui em pintura também do século XIV, ampliada em cima, aqui em pormenor em baixo, em que Clélia e as outras reféns atravessam o Tibre. Aqui também de um pintor flamengo, século XVII. Reparem, as tendas do inimigo parecem quase tendas ameríndias, não é? Norte-americanas, da América do Norte, a maneira como elas estão representadas. Aliás, eu creio que existe muita influência já aqui do chamado Novo Mundo neste tipo de pintura. E aqui, claro, um clássico, a pintura de Rubens, representação de Rubens, século XVII, com estas Clélias todas rechonchudas e suas amigas, não é? Montadas no cavalo, a entrarem sob o Tibre, enquanto os etruscos se apercebem da fuga delas e vão no encalço delas. E aqui a figura, a frame, não é? A sequência do mesmo filme de que falei há pouco, de Giorgio Ferroni, em que Clélia e as companheiras tentam fugir, fogem do acampamento etrusco. Vou terminar apenas com 4 ideias-chave. Uma delas é o facto destas narrativas, todas elas estarem muito concentradas na historiografia romana, no latino Tito Livio e no grego Dionísio de Halicarnasso. Eu, apesar de Dionísio de Halicarnasso ser um grego e escrever em grego, eu aqui incluo na historiografia romana. A questão do louvor da pátria, e portanto, mais uma vez, é Roma acima de tudo, que era o tópico pelo qual eu comecei. A questão da etiologia, da relação e de justificação de nomes de lugares ou de justificação de rituais, que estão muito associados a estas narrativas, e finalmente a localização no tempo. Um passo paradoxo, isto é, a inserção do tópico historiográfico numa cronologia que confere uma ordem pragmática e uma ordem temporal, uma ordem secular, digamos assim, a estas narrativas, roubando-as ou subtraindo-as ao absoluto universo mitológico. Agradeço a vossa atenção e espero que estejam vivos todos ainda.